Sandoval Matoso, seu professor de História, naquela dica e naquela revisão para o teu Enem, para as questões de vestibulares que você vai enfrentar por aí ao longo desse Brasil, garantindo a tua aprovação, beleza? Então o tema de hoje é absolutismo e mercantilismo. O que é isso, hein, professor? Bom, absolutismo é justamente um sistema político que vai gerar nas mãos do rei uma concentração ilimitada, entre aspas, de poder. É quase a Stephanie do CrossFox, linda, absoluta. Absolute é o via B, menina. Absolute é só um sextor para quem é maior de 18 anos, garantindo a tua aprovação. Pois vem comigo. O que vai acontecer? Esse rei, ele vai se fortalecer com a crise do sistema feudal e o enfraquecimento da nobreza. Ele concentrando os poderes, ele concentrando o exército, vai receber o apoio dessa mesma nobreza, do clero e da burguesia. Por que esses grupos apoiam o rei? Para preservarem as suas relações sociais. Esse sistema de concentração de poder nas mãos do rei, eu vou chamar de antigo regime do francês. Olha o biquinho, ancien régime. Ah, que bonitinho. Pois é. Essa configuração vai acontecer principalmente na formação das monarquias nacionais, ali entre o século XVI e o século XIX. Claro, respeita os mano, as mina, as mona, monarquia, moçada, arquia, poder, arquia, poder nas mãos de uma pessoa só, poder nas mãos do rei, tá? Isso vai acontecer principalmente durante o período moderno, que a gente chama de Idade Moderna, que vai ali, moçada, do fim da Idade Média, lembra? 1453, a queda do Império Romano Oriental, até a Revolução Francesa, 1789, Babilônia. Então vamos nessa. Sandoval, o poder de fato ele é ilimitado? Aí a gente vai respirar, ter um pouquinho de calma e vamos olhar para a questão. Em tese, o poder de fato ele é ilimitado. Mas se a questão te disser que existe uma limitação na ordem dos costumes e na ordem da tradição, tá top, tá delicinha filé mignon, tá beleza? Esse rei, ele vai controlar a política por meio do absolutismo. Ele vai controlar a economia por meio do mercantilismo. Ele vai controlar a cultura, principalmente com influência religiosa e ainda mantendo caráteres medievais. E a sociedade, principalmente pela etiqueta. E vai ser necessário justificar esse poder concentrado nas mãos do rei. Nós vamos ter duas justificativas. Uma de cunho religioso, que seria a teoria do direito divino dos reis. Presta muita atenção que isso aqui, despenca na prova, tá certo? Que é o quê? A vontade de Deus é a principal justificativa. Ou seja, Jean Baudin e Jacques Rousseau, por exemplo, eles vão explicar a gênese, a origem do poder do monarca a partir da voluntas Dei, da vontade de Deus, tá bom? Outra teoria é a contratualista, que já vai mais para a área da ciência política, tentando trazer elementos racionais. Você vai ter o Thomas Hobbes com o livro Leviatã, que diz que o homem é o lobo do próprio homem, aquele problema todo da gente ter um poder, da briga por esse poder, então é melhor escolher alguém para nos representar. E esse rei, ele vai ter que seguir a vontade do povo. E também nós vamos ter o Maquiavel, que vai escrever o Príncipe, não é o Pequeno Príncipe, pelo amor de Deus, tá? Em que ele vai trazer termos como virtua e fortuna, falando sobre como o monarca deve se manter no poder. Então as justificativas são duas: religiosa, teoria do direito divino dos reis, que explica a origem do poder, e uma teoria contratualista, que busca utilizar elementos racionais da ciência política para dizer como esse rei ele deve permanecer no poder segundo Maquiavel e de onde vem o poder dele segundo o Thomas Hobbes. Filé? A sociedade, moçada, rígida, hierarquizada e com pouquíssima mobilidade social. A mobilidade social que a gente vai ter aqui é horizontal, entre classes, e também a nobreza de toga. Vamos olhar para essa pirâmide social? Quem está no topo? O rei, mandando em tudo e em todos. O primeiro estado ali vai ser o clero, porque Deus em primeiro lugar. Segunda, nobreza, que pode ser provincial, cortesã ou de toga. E o terceiro, mogalera, né? A burguesia, alta, média, baixa, os trabalhadores urbanos e rurais. Lembra que o primeiro e o segundo estado, eles têm privilégios e garantias. E o terceiro estado vai ter obrigações. Esses termos primeiro, segundo e terceiro estado são usados principalmente na França, tá certo? Bom, a gente vai ter também que a etiqueta vai ser super importante para controlar essa sociedade.
O rei, então, ele vai utilizar um domínio e um controle cultural e social, principalmente na nobreza e no clero, que vão fazer com os demais organismos sociais, manipulando e distraindo. Agora, um fato bem interessante é que essa etiqueta estipula padrões, estipula comportamentos e ela vai também promover distinções sociais. Para que o rei tenha esse poder político, ele tem que ter riqueza e poder econômico. A gente vai chamar esse sistema de mercantilismo, ou seja, é o modelo econômico que vai fortalecer esse rei. Para aumentar a riqueza do rei, eu preciso de 4 estratégias. Balança comercial favorável ou superávit, ou seja, vender mais do que comprar. Eu preciso intervir na economia, proteger a economia, criar barreiras alfandegárias, impostos, principalmente de produtos de fora. Então é um intervencionismo. Eu preciso de metais preciosos, o metalismo, porque nessa época acreditava que era sinal de riqueza, ouro e prata. E para isso eu preciso colonizar outras áreas do mundo, o colonialismo, tá? Cuidado que o mercantilismo ele se diferencia por países. Inglaterra e Holanda, comercialismo. Espanha e Portugal, bulionismo. Alemanha, cameralismo. França, colbertismo. Lembrando que o mercantilismo é um acordo desse rei com a burguesia mercantil. Ela com a grana vai financiar e, por outro lado, vai receber do rei monopólios, concessões e cargos públicos. Bom, uma visão meio que geral do absolutismo e do mercantilismo para você ficar aí de olho ligado nessa dica e nessa revisão para as principais provas de vestibulares do Brasil. Sandro Matoso, seu professor de História, vem comigo!